Você já parou para pensar por que Rúben, o primogênito de Jacó, não foi escolhido para carregar a linhagem do Messias? Na cultura antiga, a primogenitura era algo de extrema importância. O filho mais velho tinha direitos especiais, como liderança sobre os irmãos, uma porção dobrada da herança e, em alguns casos, a sucessão espiritual da família. Era o primogênito que, em teoria, deveria continuar o legado da promessa de Deus a Abraão. Mas quando olhamos para a genealogia de Jesus, quem encontramos? Judá e não Rúben. Isso levanta algumas questões importantes. O que aconteceu? Qual foi o erro de Rúben? Por que Deus escolheu Judá em seu lugar? Essas respostas não apenas revelam uma parte fascinante da história bíblica, mas também nos ensinam algo muito profundo sobre a soberania de Deus e o impacto das nossas escolhas. E é exatamente isso que vamos desvendar neste vídeo. Vamos explorar a história de Rúben, entender o erro que o afastou da linhagem messiânica e descobrir por que Judá recebeu essa honra no lugar dele. Então, se você gosta de genealogia bíblica, escatologia e mistérios das Escrituras, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Agora, prepare-se, porque essa jornada pela história de Rúben vai mudar sua forma de enxergar as escolhas de Deus na Bíblia. Antes de entendermos por que Rúben perdeu seu lugar na linhagem do Messias, precisamos conhecer melhor sua história. Afinal, ele não era qualquer um, ele era o primogênito de Jacó, o primeiro filho de uma das figuras mais importantes da Bíblia. Quem era Rúben? Rúben nasceu do casamento entre Jacó e Lia, sua primeira esposa. Sua mãe, porém, não era a favorita de Jacó. Ele amava Raquel, e o casamento com Lia aconteceu por um engano imposto por Labão, pai das duas. Por isso, o nascimento de Rúben carregava um peso emocional enorme para Lia. Quando ele nasceu, ela disse: "O Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará." Gênesis 29, 32. Seu nome, Rúben, significa "eis um filho", como se Lia estivesse dizendo: "Aqui está o filho que fará Jacó me notar." O papel do primogênito na cultura antiga. Na tradição da época, o filho mais velho tinha direitos especiais, conhecidos como primogenitura. Isso incluía liderança sobre a família. O primogênito se tornava o chefe da casa após a morte do pai. Herança dobrada. Ele recebia uma porção maior dos bens da família. Autoridade espiritual. Em algumas famílias, era ele quem carregava o papel de sacerdote. Com tudo isso ao seu favor, era de se esperar que Rúben tivesse um futuro brilhante. Mas algo mudou. O que aconteceu para ele perder tudo isso? Agora que entendemos quem foi Rúben e o que ele deveria ter herdado, vamos para o ponto crucial da história. O erro que mudou seu destino para sempre. Tudo indicava que Rúben seguiria o caminho natural do primogênito. Liderança, herança dobrada e um papel de destaque na história de Israel. Mas em um momento de impulsividade e desrespeito, ele cometeu um erro que mudaria sua vida para sempre. O que Rúben fez de tão grave? O livro de Gênesis 35, 22 registra um evento chocante. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Sim, Rúben teve relações com Bila, uma das concubinas de Jacó, que além de serva de Raquel, era mãe de 2 de seus irmãos, Dan e Naftali. Por que isso foi tão grave? Na cultura da época, esse tipo de ato não era apenas imoral, mas também um gesto de rebeldia e tentativa de usurpação de poder. Ao tomar a concubina de seu pai, Rúben desrespeitou Jacó publicamente. Esse tipo de ato simbolizava uma tentativa de assumir o lugar do líder da família. Em muitas culturas antigas, tomar as esposas ou concubinas de um rei ou patriarca era um ato de traição e usurpação, o silêncio de Jacó.
e a explosão anos depois. O curioso é que, no momento do ocorrido, a Bíblia não relata nenhuma reação imediata de Jacó. Mas ele não esqueceu. Durante anos, o patriarca guardou esse ressentimento em silêncio. Somente no leito de morte, Jacó finalmente pronunciou sua sentença sobre Rúben. Gênesis 49, 3-4. A dura profecia de Jacó. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em honra e o mais excelente em poder. Impetuoso como as águas, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai. Então o profanaste. O significado dessa profecia: Rúben tinha tudo para ser grande, mas sua impetuosidade o destruiu. Ele perdeu sua posição de honra e liderança. Sua descendência nunca mais teria destaque na história de Israel. As consequências do erro de Rúben. A primogenitura foi dividida entre seus irmãos. Judá recebeu a linhagem messiânica. José recebeu a porção dobrada da herança. Levi se tornou a tribo sacerdotal. A tribo de Rúben perdeu influência e não teve nenhum juiz, rei ou profeta de grande destaque. Lição espiritual. Uma única decisão errada pode mudar completamente o curso de uma vida. Agora que sabemos o erro de Rúben e suas consequências, a grande questão é: quem herdou sua bênção e por quê? No próximo capítulo, vamos descobrir como Judá, e não Rúben, foi escolhido para carregar a linhagem do Messias. Com o erro de Rúben, sua posição como primogênito foi retirada. Mas, se ele perdeu o direito à primogenitura, quem ficou com ela? A resposta não é tão simples. Em vez de um único herdeiro, a primogenitura de Rúben foi fragmentada entre 3 de seus irmãos. Crônicas 5:1-2 explica isso claramente. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de modo que ele não foi contado na genealogia da primogenitura, pois Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Ou seja, José recebeu a porção dobrada da herança. Seu direito foi passado a seus filhos, Efraim e Manassés. Levi recebeu o sacerdócio e foi escolhido para servir a Deus no templo. Judá recebeu a linhagem real e messiânica, tornando-se o ancestral de Davi e futuramente de Jesus Cristo. Porque Judá foi escolhido para a linhagem do Messias. Judá não era o segundo filho de Jacó, nem o terceiro. Então, por que ele foi escolhido? Aqui estão alguns motivos. Ele demonstrou caráter e liderança entre os irmãos. Foi ele quem intercedeu por José, sugerindo que o vendessem em vez de matá-lo. Mais tarde, ele mostrou arrependimento verdadeiro ao oferecer-se como substituto de Benjamim para salvar a vida do pai. Gênesis 44, 33-34. Sua descendência gerou reis, incluindo Davi, Salomão e, por fim, Jesus Cristo. Gênesis 49, 10. A profecia de Jacó sobre Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui, Jacó está dizendo que de Judá sairia um governante eterno, uma clara referência a Cristo. Que lição espiritual aprendemos? Deus não escolhe com base na posição humana, mas no coração e no propósito. Judá não era o primogênito, mas foi escolhido para um propósito maior. Agora que entendemos quem herdou a bênção, surge outra pergunta. O que essa decisão revela sobre a forma como Deus escolhe líderes e direciona a história? No próximo capítulo, vamos explorar a soberania divina e como ela se manifesta nas escolhas que ele faz. A história de Rúben nos ensina uma verdade fundamental da Bíblia. Deus não escolhe de acordo com os critérios humanos. Se dependesse das tradições da época, Rúben teria herdado a primogenitura e sido o ancestral do Messias.
Mas Deus não está preso às convenções humanas. Ele escolhe de acordo com sua vontade e propósito. 1 Samuel 16:7. O critério de Deus. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Ao longo da Bíblia, vemos vários exemplos disso. Jacó foi escolhido em vez de Esaú, mesmo sendo o mais novo. Romanos 9:13. Davi, o menor dos irmãos, foi escolhido como rei, enquanto os outros pareciam mais fortes e preparados. 1 Samuel 16:11-12. Moisés foi escolhido para libertar Israel, apesar de sua dificuldade de fala. Êxodo 4:10-12. Deus não escolhe os mais qualificados. Ele qualifica os escolhidos. O que isso significa para nós hoje? Se a escolha de Deus não depende de posição, aparência ou habilidades naturais, isso significa que Ele pode nos chamar para algo maior do que imaginamos. Talvez você se sinta inadequado para um propósito. Talvez ache que outras pessoas são mais capacitadas do que você. Mas a verdade é que Deus não busca perfeição humana. Ele busca um coração disposto. Rúben perdeu sua bênção por causa de suas escolhas. Judá recebeu um chamado maior porque mostrou arrependimento e liderança. E nós? Como estamos nos posicionando diante das oportunidades que Deus nos dá? Agora que entendemos como Deus faz suas escolhas, surge uma nova questão. O que aconteceu com a tribo de Rúben depois dessa perda? Ela teve um futuro glorioso ou desapareceu da história? No próximo capítulo, vamos descobrir o destino da tribo de Rúben e como suas decisões impactaram gerações futuras. Depois de perder a primogenitura, o que aconteceu com Rúben e seus descendentes? Será que sua tribo teve um papel importante na história de Israel ou simplesmente desapareceu com o tempo? Infelizmente, o futuro da tribo de Rúben não foi promissor. Suas escolhas após a divisão das terras de Israel só reforçaram o impacto da perda de sua posição original, a escolha de ficar fora da terra prometida. Em Números 32, versículo 1-5, quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, os líderes da tribo de Rúben fizeram um pedido incomum a Moisés. Se achamos graça aos teus olhos, permita que esta terra seja dada a teus servos em herança e não nos faças passar o Jordão. Isso significa que eles não quiseram se estabelecer dentro da terra prometida, escolhendo viver na região leste do Rio Jordão, junto com as tribos de Gade e metade de Manassés. As consequências dessa escolha: eles ficaram mais afastados do centro religioso e político de Israel. Tornaram-se vulneráveis a ataques inimigos, já que estavam na fronteira do território israelita. Acabaram sendo os primeiros a serem levados cativos pelos assírios, conforme registrado em 1 Crônicas 5:25-26. O exílio e o desaparecimento da tribo. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram após os deuses dos povos da terra, a quem Deus tinha destruído diante deles. Pelo que o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tilgat-Pilneser, rei da Assíria, e ele os levou cativos. 1 Crônicas 5:25-26. Ou seja, a tribo de Rúben foi uma das primeiras a desaparecer da história de Israel, sendo levada ao exílio antes mesmo da destruição de Samaria e da queda do Reino do Norte. Lição espiritual: quando nos afastamos dos planos de Deus, ficamos espiritualmente vulneráveis e corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes no propósito divino. Agora que entendemos o destino de Rúben e sua tribo, a grande questão é: o que podemos aprender com essa história? Como aplicar essas lições à nossa própria vida? No próximo capítulo, vamos refletir sobre as grandes lições espirituais que essa história nos ensina. A história de Rúben é um alerta poderoso sobre o impacto das nossas escolhas. Ele começou sua vida com uma posição de honra,
mas perdeu tudo por causa de uma única decisão impulsiva. Sua tribo seguiu pelo mesmo caminho, fazendo escolhas que os afastaram dos propósitos de Deus, até desaparecerem da história. Mas o que essa história nos ensina para a nossa vida hoje? 3 grandes lições espirituais da história de Rúben. Obediência é mais importante do que posição. Rúben tinha tudo para ser um líder, mas seu caráter não sustentou sua posição. Isso nos mostra que não basta ter oportunidades. Precisamos estar preparados para valorizá-las e vivê-las com integridade. As escolhas têm consequências duradouras. Um único ato de desonra custou a Rúben sua primogenitura. Quantas vezes nós também tomamos decisões precipitadas, sem pensar nas consequências? Pequenos desvios podem se tornar grandes quedas. Nem sempre sentimos os efeitos de um erro imediatamente, mas cedo ou tarde colheremos aquilo que plantamos. Deus sempre tem um plano maior. Apesar do fracasso de Rúben, o plano de Deus não foi frustrado. Ele escolheu Judá para a linhagem do Messias, mostrando que suas escolhas são soberanas e perfeitas. Isso nos ensina que mesmo quando pessoas falham, Deus continua cumprindo seu propósito. E agora, um questionamento para você. Se Rúben tivesse se arrependido e mudado seu comportamento, você acha que Deus teria restaurado sua posição? Ou o plano divino já estava definido? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Agora, vamos concluir essa jornada com um resumo final e algumas indicações para continuar aprendendo. Hoje exploramos a história de Rúben e descobrimos por que ele perdeu sua primogenitura e foi excluído da linhagem do Messias. Vimos que, apesar de ter nascido com uma posição privilegiada, suas escolhas o afastaram do propósito de Deus. Recapitulando os principais aprendizados, Rúben era o primogênito, mas perdeu sua posição por um ato de desonra. A primogenitura foi dividida entre José, Levi e Judá. Deus escolheu Judá para a linhagem messiânica porque viu nele um coração transformado. A tribo de Rúben acabou desaparecendo da história por ter feito escolhas que os afastaram a lição mais importante. Deus não escolhe pelo status, mas pelo caráter e pela obediência. E agora eu quero saber sua opinião. Se Rúben tivesse se arrependido, você acha que Deus teria restaurado sua posição? Ou o plano divino já estava traçado? Deixe sua resposta nos comentários. Não saia ainda. Se você quer continuar aprendendo sobre as tribos de Israel e os mistérios da Bíblia, assista agora a este outro vídeo que está na tela. E não se esqueça, deixe seu like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva para mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que também ama estudar a palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.